Oi, famílias! Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Gabriela Marim, eu sou psicóloga escolar da Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Oeste. E nesse Dia da Família, a gente, enquanto rede municipal de ensino, pensou em fazer uma pequena reflexão e disponibilizar para vocês. A educação de crianças, e de adolescentes, ela tem sido um desafio para a maioria das famílias. Eu gosto de pensar na história social, cultural do lugar que a criança ocupou. E quando a gente olha para a história, a gente identifica que lá no comecinho, a criança ela nem tinha muita importância, para o meio social. Porque a gente nem sabia, eles nem sabiam se a criança ia sobreviver aos primeiros dias, semanas ou meses de vida. Então a criança ela não se dava muito valor para a existência dela. E com o passar dos anos, essa criança que era sem valor passou a ser considerada um mini adulto. Então ela era tratada por um longo período ali como se fosse um adulto. E aí passaram-se anos e de novo as coisas se transformaram. E hoje a compreensão que a gente tem de criança é que a criança ela é um ser com a sua importância, quase que colocamos eles num pedestal, E estou falando isso de um olhar para a linha histórica do papel que a criança foi ocupando. E para a família também, ao longo dos anos, me parece que se perdeu um pouco dos norteadores, Quem sabe há uns 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, os pais tinham certeza do que eles fariam com os seus filhos, Em determinada idade, eles sabiam como proceder, se deixavam um adolescente de 15 anos sair de casa ou não, que hora que ele devia voltar ou não. E atualmente a gente vive quase que um não ter bordas, um não ter contornos que nos ajudem, que nos norteiem na educação dos nossos filhos. As coisas são aceleradas, Se a gente for pensar também nas mudanças de gerações, antigamente as gerações elas mudavam a cada 50 anos, 30 anos, e hoje as gerações elas mudam de 10 em 10 anos, Então são choques muito próximos dentro da própria casa, Às vezes a gente tem 3 gerações, temos pessoas com 60 anos, pessoas com 40 anos, pessoas com 20 anos, pessoas com 10 anos. Então são formas de ver o mundo diferente que a gente compreende através do estudo das gerações. E aí pensando sobre tudo isso, que pensar a família nunca é uma coisa simples, Por mais que a gente viva num mundo imediatista, acelerado, que não sei se ele requer respostas, mas parece que a gente entrou num fluxo de querer respostas rápidas, querer certezas, querer um passo a passo, então me diga o que eu faço. Eu não sei se a gente chegou numa evolução e nem sei se seria uma evolução a gente ter respostas prontas, Porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de características pessoais, a gente está falando de família, a gente está falando de momento histórico, momento cultural. Então tudo isso vai impactar na forma como a gente estabelece as nossas relações. E aí pensando um pouquinho sobre isso, eu fiquei com um pontinho de interrogação, assim, que é um ponto de interrogação que ele está comigo já faz um tempo, principalmente depois que eu vim para a educação, que parece que sem querer, às vezes, tanto quanto em papel de pais e mães, mas às vezes também quanto em papel de educadores, a gente tende a ir para extremos. Ou a gente é muito permissivo com as crianças e com os adolescentes, ou a gente é muito rígido com eles. E aí a gente fica morando em 2 extremos, que eu não sei nem se eles são saudáveis para essas crianças e para esses adolescentes, e eu também não sei se eles são saudáveis para nós. Porque parece que quanto mais rígido formos, mais
tenso ficamos, mais agoniados e angustiados, porque buscamos certezas, e aí a gente acaba impondo algumas coisas que elas parecem não funcionar, mas aí a gente não sabe fazer de outro jeito, aí é como se forçasse um quadrado caber numa forma redonda, sabe? Não sei se dá a sensação para vocês que parece que isso não vai dar certo se a gente continuar fazendo esse esforço. E também tem o outro lado, o ser permissivo demais, o não ter um contorno, o não ter uma borda, não ter limites, não ter referências, não ter norteadores. Porque isso para uma criança que está em desenvolvimento é muito angustiante e ela se sente desprotegida. Tem algumas pessoas que elas verbalizam algo do tipo: eu não preciso falar, ele sabe o que ele tem que fazer, se referindo a um filho, né? E essa frase, ela me faz dar uma risada no sentido que, como que ele sabe? Ele é uma criança ou ele é um adolescente, ele precisa muito da presença do adulto para aprender, para se orientar em relação ao mundo, né? Nós que somos adultos, às vezes precisamos de orientação, precisamos de uma referência e a gente já tem uma caminhada, já tem experiências, já tem vivências, né? E o que faz a gente pensar que uma criança ou um adolescente vai saber se virar, vai saber se orientar na vida? Não estou dizendo que a gente precisa determinar a vida deles, não é disso que eu estou falando, mas a importância de ter a figura materna, paterna, os avós, os tios, irmãos, né, pessoas que são referência para que essa criança possa buscar ajuda e receber ajuda quando ela sentir necessidade ou quando a gente vê, né, que ela precisa de um suporte, precisa de um apoio. E pensando, né, sobre tudo isso, tem uma outra parte que é sobre como a gente tá ajudando as nossas crianças e os nossos adolescentes a terem consciência e responsabilidade sobre as suas vidas. Porque vou continuar ali na reflexão dos dois extremos, tá? Tanto do permissivo quanto do rígido ou do autoritário. Isso pode transformar a gente em pais, em educadores, que daqui a pouco não dão espaço para essas crianças se experimentarem e fazerem as suas escolhas. Então, são pais e educadores que dirigem, que dizem o que é certo, o que é errado, o que tem que, o que não tem que fazer, sem dar espaço para a criança experimentar e tentar. Aí quando essa criança ela chega lá na adolescência e começa a virar um adulto, a gente começa a falar assim: poxa, mas não tem iniciativa, poxa, mas não é proativo, poxa, mas... Só que a gente não deu na construção da personalidade dela, na construção do jeito dela ser, o espaço para ela poder investigar, tentar, errar, aprender, né? Tudo foi sempre dado para ela. Isso também me faz pensar nos pais que acabam adotando às vezes uma postura mais super protetora. E até essa semana eu estava procurando alguns materiais e encontrei algumas falas do Mário Sérgio Cortella e do Leandro Carnal, e eles me fizeram pensar, né, sobre o quanto proteger excessivamente os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, que num primeiro momento, é uma postura que a gente só quer defender eles das frustrações, das decepções, das tristezas que fazem parte da vida, né? Muitas vezes a gente faz isso porque também tem uma história de vida que passou por algumas coisas, assim, e sabe o quanto é difícil, o quanto requer muito da gente lidar com essas situações. Mas
os nossos filhos, os nossos alunos, eles precisam passar por frustrações e decepções, porque elas fazem parte da vida. Se a gente coloca essas crianças numa redoma, numa bolha, num lugar onde a gente abafa, ataca e não deixa que eles desenvolvam habilidades socioemocionais para lidar com essas coisas, quando chegar na adolescência ou na fase adulta, eles vão ter que aprender de qualquer jeito, porque nem sempre a gente vai estar com eles. E aí me parece, e é só uma reflexão que eu abro aqui para vocês pensarem também, o quanto me parece mais produtivo que a gente consiga estar ao lado das nossas crianças e dos nossos adolescentes a partir da primeira frustração, a partir da primeira decepção, deixando eles lidar com as situações, mas estando ao lado deles como alguém que dá suporte, como alguém que dá apoio, e não alguém que não deixa chegar a sensação, a emoção, o conflito, porque também essas crianças, esses adolescentes acabam criando uma visão de mundo e de relação e de vida que talvez não seja benéfico. Porque vocês conseguem imaginar junto comigo o desafio que é para um adolescente ou para um adulto jovem começar a lidar com frustração e decepção só depois de grande? Olha o que se cria no imaginário de uma pessoa assim, se os pais vão abafando, vão protegendo em demasia, vão protegendo demais, vão colocando as almofadas, né? Pensando numa analogia, como se todos os dias antes de botar o filho para ir para a escola, a gente botasse almofadas ao redor dele para ele não se machucar. Mas ele precisa se machucar, ele precisa correr, ele precisa cair, ele precisa escalar e ralar o joelho, porque isso vai estar botando ele em contato com a vida. Então, como é importante a gente poder ser pais e educadores que estão ao lado dessas crianças, ajudando elas em seu desenvolvimento, ajudando elas na compreensão de que na vida haverá desafios, na vida haverá frustrações, na vida haverá decepções e no quanto a gente precisa estar responsável também pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes e o quanto isso é importante para um desenvolvimento autônomo e independente da vida. Porque aí eu fui agora para o extremo da superproteção, né? Mas vamos pensar daí no outro lado agora, em um pai e uma mãe que deixa, ou um educador que deixa a criança livre, leve e solta, que ela não tem uma borda, não tem uma limitação. Fico pensando em contorno, sabe? É importante que a gente tenha contornos, é importante que a gente tenha orientações durante o nosso desenvolvimento, porque enquanto a gente está em desenvolvimento, eu estou pensando em crianças e adolescentes, o nosso cérebro vai se transformando, a nossa forma de ver o mundo se transforma e ela é moldada pelas nossas interações sociais, pelas pessoas com as quais a gente convive, pelas vivências e experiências que a gente tem. Então, uma criança que fica muito sem a presença de pessoas significativas para poder conversar e que essas pessoas também consigam ajudá-la a compreender o mundo, é uma criança que também vai estar sempre em estado de tensão, porque ela vai ficar se sentindo desprotegida, insegura, não sabendo como lidar com as situações. Então é muito, muito, muito importante que a gente, enquanto família, enquanto educadores, a gente entenda o nosso papel, a nossa função social, que é ajudar no desenvolvimento de crianças e adolescentes, que eles não podem ser vistos por nós como se eles fossem miniaturas nossas. A gente não pode ter a visão de que uma criança sabe o que tem que fazer. A partir dos 12 anos, a gente tem um desenvolvimento neuropsicológico mais parecido, sim, com o funcionamento neuropsicológico adulto. Mas mesmo assim, a gente precisa estar ao lado desses adolescentes, orientando, conversando, dialogando sobre as suas experiências, as suas vivências, as suas relações. Precisamos ser
ponto de referência, porto seguro, ponto de encontro, ponto de aconchego, um colo, né, para que essas crianças elas sintam que elas têm aonde voltar, elas têm para onde ir quando elas estiverem com alguma angústia, com alguma dificuldade. Enquanto eu falava isso, fiquei pensando que a gente, enquanto adulto, também precisa, às vezes, desses colos, né? E lembrei também de uma outra coisa, que a forma como a gente foi cuidado durante a vida acaba sendo a forma como a gente cuida dos outros. Então, também deixo aí essa reflexão para vocês se perceberem como é o formato, como é o tipo de cuidado que vocês conseguem ofertar para as suas crianças, para as suas pessoas amadas e para si mesmo. Porque a gente acaba carregando na nossa vida as formas como as pessoas nos amaram, a forma como as pessoas nos trataram. E às vezes elas também trazem bagagens de como elas foram. Estou falando isso para a gente não fazer um pensamento de culpabilizar alguém pelo que aconteceu. Porque às vezes as pessoas elas não estão conseguindo nos amar de outra forma. É a única forma que elas conseguem. Mas a gente pode sempre rever, ressignificar e reorganizar a forma como a gente ama e como a gente se relaciona com as pessoas que são importantes para nós. Acho que essa era a reflexão que eu gostaria de deixar. Também quero lembrar que isso não é o caminho certo, não é a reflexão mais correta, mas é uma reflexão, é uma perspectiva, e que se você achar que fez sentido para você e que você pode aproveitar algo do que foi falado aqui, fico com meu coração quentinho. E o que você achar que não fez sentido, você descarta e tá tudo certo. E quero agradecer em meu nome e em nome da Secretaria Municipal de Educação a presença de vocês em nossas escolas e desejar que vocês tenham um bom final de semana pelo Dia da Família, tá bom? Um abraço em todos!